Olá amigos do YouTube, e aí, tudo tranquilo? O Boeing 737 é um dos aviões mais importantes na história da aviação, é o avião comercial mais fabricado de todos os tempos. Mas, pera aí, se o 737 é o avião comercial mais fabricado na história, qual então é o avião mais fabricado em todos os tempos? Desde que a aviação surgiu, qual foi o avião mais fabricado? Não importa se é na aviação comercial, se é na militar. Qual foi o mais fabricado? Hoje vocês conhecerão junto comigo o Douglas DC-3, o avião mais fabricado na história. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Pois bem, voltamos aos anos 30 para explicar aí um pouquinho da história do DC-3. Naquela época, pessoal, nós tínhamos uma outra situação relativa a fabricantes. A Boeing estava extremamente voltada para a aviação militar, enquanto a Douglas estava se consolidando na aviação comercial, já com o Douglas DC-1 e o Douglas DC-2. E é por conta disso que o presidente da American Airlines, em 1934, telefona para o presidente da Douglas, o Sr. Donald Douglas, e solicita para Donald que a América e o povo americano em geral precisava de uma aeronave maior que o DC-2, que tivesse uma capacidade de transporte tanto de carga quanto de passageiros maior por conta da evolução da aviação comercial nos Estados Unidos. Na época, o presidente da American Airlines, Sr. C.R. Smith, teve muita dificuldade para convencer o Donald. Isso porque o Donald já tinha investido pesadamente no projeto DC-1 e no projeto DC-2, e era muito arriscado para a fabricante Douglas naquela época inovar, investir num projeto totalmente novo que geraria uma série de problemas. Mas, ao garantir que compraria pelo menos 20 unidades da nova aeronave, o Donald Douglas decidiu então que iria investir no projeto DC-3, já que a América tinha encomendado 20 unidades sem nem ter o projeto ainda para a aeronave. Então, foi autorizado na Douglas o novo projeto que viria a ser o DC-3. Para desenvolver esse projeto, foi reunida uma equipe excepcional de engenheiros na Douglas, e o chefe desses engenheiros é o lendário engenheiro Arthur Raymond. O primeiro protótipo desenvolvido pelo DC-3 ficou pronto ainda em 1935 e voou pela primeira vez em 17 de dezembro de 1932. Chamado de Sleeper Transport, o protótipo era extremamente confortável, com capacidade para até 14 passageiros durante os voos noturnos e 28 passageiros em voos diurnos. Mas como era possível transportar mais passageiros de dia do que à noite? É porque à noite, pessoal, os assentos eram utilizados como camas, e por isso à noite se transportava exatamente a metade do que se transportava de passageiros durante o dia. O primeiro DC-3 foi entregue à American Airlines em junho de 1936. Em agosto do mesmo ano, foi entregue um DC-3 maior, com capacidade para até 21 passageiros nos voos noturnos. Em 1936, a United Airlines se torna a segunda operadora do DC-3. Nos anos seguintes, mais de 30 companhias aéreas espalhadas pelo mundo encomendaram unidades do DC-3. O sucesso dessa aeronave é embasado no seguinte fato: ele foi o primeiro avião na história da aviação comercial a voar sem subsídios do governo, pois operacionalmente ele gerava lucro às companhias aéreas. O sucesso na aviação foi absoluto, até que em 1941, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial,
a indústria aeronáutica teve que apoiar os norte-americanos e também os aliados no conflito. E isso ocasionou uma mudança drástica na indústria aeronáutica. No caso, para o DC-3, começaram a ser fabricadas versões militares, que foram a C-47 e a C-53. Porém, em termos de peças e novas aeronaves, tudo era fabricado para abastecer os Estados Unidos e os aliados durante a Segunda Guerra. Ao todo, foram fabricados mais de 10.000 DC-3 nessas duas versões militares. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a enorme quantia de DC-3 que havia sido fabricada ficou ociosa no mercado e, com isso, muitas companhias aéreas puderam adquirir a aeronave por um preço mais baixo, o que foi, na época, um up incrível na aviação comercial, porque permitiu que países mais distantes tivessem acesso a uma aeronave a um preço menor e que tinha, para a época, uma excelente qualidade. Vale uma pausa para uma outra explicação envolvendo essa situação da ociosidade do DC-3. Muitos DC-3 que sobraram é o seguinte: na época da guerra, para quem não sabe, como eu disse, todo o material humano de produção industrial, quando eu falo produção industrial, eram peças, máquinas, eram voltados para a guerra. Com isso, a aviação comercial na Segunda Guerra Mundial foi bastante afetada e só conseguiam voar naquela época as pessoas que tinham muito dinheiro, porque era raro você ter um piloto para efetuar um voo comercial, porque a maioria deles ou estava na guerra ou estava em outra profissão, porque não queria ser descoberto para ir para a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, com os pilotos de volta, com muitas e muitas aeronaves aí disponíveis no mercado, os voos ficaram mais baratos. Então, antes da guerra, os voos eram super caros, e no pós-guerra, com os pilotos de volta, com as aeronaves sobrando, os voos ficaram mais baratos. Isso foi um fato importante que eu não podia deixar passar aí na época. Foi aí os impulsos para a aviação comercial. No fim dos anos 40, o mercado estava cheio de concorrentes para o DC-3. Havia o Vickers Viking, o Airspeed, a Fokker Friendship, o Handley Page Herald e o Avro 748. Mas nenhum desses concorrentes conseguiu abalar a lenda da Douglas. Em 1950, foi encerrada a produção do Douglas DC-3 e nas décadas seguintes, muitas unidades do modelo foram sendo estocadas. Claro, aeronaves maiores e mais econômicas foram surgindo. Porém, muitos DC-3 continuaram voando graças a atualizações realizadas no modelo. A principal delas foi a troca dos motores a pistão por turbo-hélices, o que trouxe aí uma série de melhorias para a aeronave. Um dos fatores que contribuíram para o sucesso do DC-3, um deles, porque foram muitos, foi o fato que a sua cabine não era pressurizada, que diminuía quase em toda a sua totalidade a falha por fadiga, o que infelizmente a gente sabe, que eu já contei aqui, que acabou acontecendo com o Comet. Atualmente, alguns DC-3 ainda voam pelo mundo, sendo possível encontrá-los pelo Fly Radar na África e América do Sul. Isso porque na África as pistas curtas e de terra são a praia dessa lenda, e na América do Sul a versão militar C-47 é utilizada para monitorar a Amazônia colombiana. Ao todo, anota aí, ao todo foram fabricados 16.079 Douglas DC-3, o que faz dessa aeronave a mais produzida de todos os tempos. Essa produção foi dividida da seguinte forma: 607 unidades foram destinadas à aviação civil, à aviação comercial, 10.048 unidades foram divididas entre a versão C-47 e a C-53, que foi a fabricação para a Segunda Guerra Mundial, 4.937 unidades foram produzidas na União Soviética, sob autorização da Douglas. Dentro dessas 4.937, a gente não sabe quais aeronaves militares, quais eram aeronaves civis. A gente só sabe que 4.937 foram produzidas na União Soviética e ainda tiveram 487 unidades
produzidas no Japão sob licença da Douglas, essas sim, todas voltadas para a aviação militar. Agora vamos ver no quadro comparativo, pessoal, as informações do Douglas DC-3. Tripulação 2, capacidade de 21 a 32 passageiros, comprimento 19,7 metros, envergadura 29 metros, altura 5,16 e claro, o Douglas é muito característico pela disposição, né, do seu trem de pouso, tem aquela rodinha lá na cauda. Área de asa não é muito importante, mas a gente vai falar, 91,7 metros quadrados, proporção da imagem não interessa, peso vazio, muito importante, ele só pesava 7,65 toneladas, peso carregado 11.431 quilos, ou seja, ele podia levar aí em torno de 4 toneladas de carga, capacidade de combustível 3.736 litros, óleos motores 2PW de 14 cilindros, motor de pistão radial de 2 carreiras refrigerado. Eles poderiam gerar cada uma lá 1.200 HP. Velocidade máxima 370 km por hora, velocidade de cruzeiro ali 333 km por hora, velocidade de travagem não interessa, teto de serviço 7.100 metros, tá? E taxa de subida aí 5,7 metros por segundo. Muitos especialistas afirmam que o DC-3 foi o avião mais importante da história, que foi por meio dele que as companhias aéreas perceberam que era possível obter lucro com o transporte aéreo e principalmente na época competir com o transporte ferroviário. Ou seja, pessoal, essa é uma das legítimas lendas da história da aviação e foi um grande contribuinte para ter o que a gente tem hoje aí na aviação comercial, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente está sofrendo tudo aquilo que eu falei nos últimos vídeos para você, o YouTube está sacaneando muito, mas se é pra luta, nós vamos pra luta e nós vamos postar daqui pra frente só os vídeos mais loucos do mundo. Se tudo der certo, no final de semana, a história do maior avião de todos os tempos, do Antonov AN-225. Então, não quer perder esse vídeo? Não se esqueça, sábado de manhã esse vídeo sai aqui no canal, se inscreve, clica no sininho para o YouTube te avisar. Um forte abraço, até a próxima e tchau!